estou aqui no PCJ e nós estamos fazendo uma partilha junto com os residentes sobre a morte, a relação entre a morte e o abuso de drogas. Ou melhor dizendo, sobre o suicídio e o abuso de drogas. Podemos pensar que a dependência química é um processo crônico, que vai se cronificando, que vai se desenvolvendo num caminho de autodestruição. Então, em princípio, ou mesmo basicamente, podemos pensar que o problema das drogas, o problema do abuso de drogas, o problema da dependência química é um processo de autodestruição. Autodestruição por quê? Porque a nível social, a nível afetivo, em todas as áreas da própria vida do indivíduo, a tendência é perder. E essas perdas iniciais, elas vão levando a um processo destrutivo. Em princípio, a pessoa vai perdendo coisas externas, vai perdendo o que está fora dela. E com o tempo, ela vai se perdendo. Então, poderíamos, relacionando assim, que o processo de cronificação da doença adictiva é um processo de autoperda. Então, a autodestruição, o suicídio, a morte da dependência química é um processo onde o próprio indivíduo que abusa das drogas e que tem essa doença adquirida, ele se perde. Então, a morte, o suicídio dentro do contexto de um dependente químico é o processo do se perder. Então, nós podemos focar nessa palavra do perder, perder a si mesmo. Porque quando a pessoa ela tem a si, se apropria de si, quando ela busca ficar inteira com ela mesma, isso faz fluir o quê? Vida. Isso faz fluir sentido de vida. A pessoa tem motivação para poder viver, ter atividades, produzir, desenvolver, ter expectativa e fazer um caminho com objetivos, com metas e interligado em todas as suas redes sociais, principalmente a familiar, onde ali está o seu ninho. Bem, no abuso de drogas, isso tudo vai se destituindo, se desconstruindo, vai se perdendo, mas isso só vai se perdendo porque a pessoa se perde em si. Agora podemos dizer uma coisa, por que a pessoa se perde em si? Você já se perguntou por que o dependente químico ele se perde? Porque ele se fixou, o cérebro dele, neuroplasticamente falando, o cérebro dele se acoplou, se estratificou na fixação, na obsessão do produto adictivo, da sua droga de preferência. Então, quanto mais ele vai se apaixonando, quanto mais ele vai se envolvendo, quanto mais ele vai absorvendo a sua droga de preferência, mais ele abre mão de si. Então, o indivíduo abusador de droga, ele se perde porque ele encontrou nas drogas, não diria nenhum sentido maior, porque isso não é sentido, um aprisionamento, porque o sentido mesmo ele encontraria se estivesse banhado do seu fluxo de vida, a partir da sua essência, da sua natureza humana que busca se planificar a partir da sua própria energia. Mas não, no abuso de droga, ele busca a energia do objeto droga. Ele busca fazer a sua cabeça, ter o seu barato, e aí ele entra no processo de dependência, chega num ponto de tolerância, e chegando nesse ponto, ele não tem mais ele. Então eu diria para você que está me ouvindo, o processo de morte, ou mesmo de suicídio do dependente químico, é um processo que é proveniente da perda de identidade. Ele tem uma identidade deteriorada. Imagine que nós estamos no mundo, numa geração, dentro dessa atualidade, que existe uma crise de identidade nas pessoas em geral. Porque muitas pessoas estão fazendo inversões de valores, estão numa moeda de troca, estão buscando mais ter do que ser, estão buscando mais fazer do que ser, estão mais voltados para as demandas do mundo do que para as demandas pessoais. E isso gera uma crise de identidade. Eu estou falando isso fora do contexto da adicção. Agora imagine os adictos estarem dentro dessa geração, dentro desse contexto social geral. É uma amargura muito grande.
porque isso também promove e incentiva ele se perder cada vez mais. Então, o processo de suicídio, o processo de morte da dependência química vai acontecendo na medida que ele vai se perdendo. E quando ele vai se perdendo, é porque o seu cérebro já captou a fixação para uma relação amorosa, apaixonada, com técnica. Isso a nível de uma forma, um jeito mais fácil de falar. E de um jeito mais técnico, eu diria, numa relação obsessiva compulsiva com seu objeto. Então, certamente o processo de cronificação, de desenvolvimento da dependência química é um processo de autodestruição, de suicídio, que venha proveniente dessa perda de identidade própria. E quando ele perde a própria identidade, qual sentido de vida ele vai ter? Quando ele perde a própria identidade, ele só tem a droga. E a droga só traz prejuízo, a droga só traz escuridão, a droga só traz destruição, só leva a um caminho obscuro e de perdas, de tudo que tem a ver com vida, com fluxo de vida, com desenvolvimento, aprimoramento, amadurecimento, evolução de vida. Então ela é o oposto. Se ela é o oposto, obviamente. Então nós já sabemos pelos noticiários, pelas redes sociais, por conhecidos, né, o final de muitos adictos é a morte física. Mas essa morte física, antes dela, já houve um processo de degradação de tal forma, de tal intensidade, de tal seriedade, de tal problemática, que já havia um processo de morte. Antes da morte física, a tendência é seja para uma overdose, um assassinato, um homicídio, né, alguma coisa nesse sentido, que existem muitas situações que levam a essa morte. Então, todo dependente químico que busca se tratar e se recuperar, ele precisa voltar para si, voltar para o seu subjetivo, voltar para o seu lado intrínseco e começar meio que já ir exorcizando e abrindo mão de tudo aquilo que gera a morte em seu comportamento. Ah, vou parar de usar droga, então vou voltar para o meu fluxo de vida. Não. Isso não é tão fácil assim. O grande desafio do dependente químico que busca recuperação, que quer fazer recuperação, mais do que buscar, porque eu não acredito em buscar recuperação, eu acredito em fazer recuperação. Esse dependente químico, ele precisa, no comportamento dele, remodelar o seu comportamento, remodelar sua forma de funcionar. E esse remodelamento vai acontecendo na medida que ele vai ressignificando a sua mentalidade. E como que ele ressignifica a sua mentalidade? Introduzindo novos registros que fazem fluir a vida. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo de hoje. Eu estou aqui no PCJ, numa partilha maravilhosa, né, onde os residentes, alguns partilharam suas experiências de morte, de suicídio, sobre isso. Eu apenas estou colocando na teoria aquilo que eles me ensinaram e me trouxeram aqui na prática. Até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo.